Em 29 de setembro de 2015, às meia-noite e meia, o 911 recebe uma ligação de um homem. Ao retornar de uma noite de jogos, ele havia encontrado sua esposa agredida até a morte na cozinha. Quando a polícia começou a investigar esse estranho caso, algumas coisas sombrias começaram a aparecer. Kelly Clayton nasceu em 1º de agosto de 1981 em Elmira, no estado de Nova York. Era a mais nova de 3 filhos, 2 meninas e um menino, e cresceu feliz, cercada por seus pais Elizabeth e Howard. Seu pai era chefe dos bombeiros voluntários da cidade, e Kelly e seus irmãos praticamente cresceram no quartel. Kelly era um verdadeiro raio de sol, sempre muito sorridente e bem-humorada, era luminosa. Além disso, estava sempre presente para seus amigos e entes queridos. Era uma garota extrovertida e muito atlética, praticava ginástica regularmente, mas também fazia parte da equipe de líderes de torcida e jogava softball. Em 1998, ela se formou no ensino médio e se matriculou na Universidade do Estado de Nova York. Após concluir seus estudos universitários, conseguiu um cargo de professora, mas Kelly queria viver uma aventura. Então deixou seu emprego, sua família e sua cidade para ir para Las Vegas. Lá, encontrou trabalho como garçonete em um dos palácios da cidade, e foi lá que conheceu Thomas Clayton. Thomas era um jogador de hóquei semi-profissional. Nascido em 17 de março de 1978, também era originário do estado de Nova York. Seu pai Scott era paisagista e sua mãe Phyllis tinha um restaurante. Thomas cresceu feliz, teve uma infância que podemos qualificar como normal. Era um excelente aluno, popular e muito atlético. Apaixonado por hóquei, foi na Universidade de Niágara que foi descoberto por uma equipe da Liga Menor. Jogava como atacante e estava encantado em poder se juntar a uma equipe semi-profissional. Ainda mais porque o clube também estava localizado no estado de Nova York, então não precisava se afastar muito de sua família. Thomas é descrito por seus companheiros de equipe como um jogador comprometido que estava disposto a fazer o que fosse necessário para vencer. Thomas tinha, inclusive, um papel bastante específico em sua equipe. Ele era o que podemos chamar na América Latina de policial. De fato, nessa parte do globo, não é raro que durante uma partida 2 jogadores se desafiem e lutem em pleno jogo, sem taco nem luvas. O primeiro que cai de joelhos perde o duelo e o árbitro interrompe a luta. Em cada equipe é um policial, é um pouco brigão do grupo, aquele que intimida seus adversários, e bem, esse brigão era Thomas. Como podem perceber, Thomas não tinha medo de nada e às vezes também se envolvia em altercações e brigas fora do gelo. Em 2003, quando estava com outros jogadores em um bar, teve um confronto com 4 cadetes de polícia. Na verdade, Thomas, muito bêbado, dançava praticamente nu sobre a mesa. Por esse incidente, Thomas e seus amigos foram processados por perturbação da ordem pública. Thomas e Kelly namoraram por um tempo e rapidamente decidiram se casar. Para segui-lo, ela deixou Las Vegas e voltou para se estabelecer em seu estado natal, Nova York. No início de seu relacionamento, Thomas continuou jogando hóquei. Kelly era sua maior fã, assistia a todos os jogos. Mas em 2006, depois de jogar 4 anos na equipe, Thomas fez um balanço. Tinha 28 anos, não havia conseguido entrar na Liga Nacional, então decidiu dar a volta por cima, se aposentar e encerrar sua carreira esportiva. Agora ele era casado, tinha responsabilidades e queria começar uma fase diferente em sua vida. Depois de parar de jogar hóquei, o casal se estabeleceu em Charlotte, Carolina do Norte. Thomas investiu imediatamente comprando várias propriedades que destinava ao aluguel e também criou uma empresa que oferecia serviços para acompanhar com segurança os festeiros no final da noite. Eles ficaram lá por 5 anos, então ele vendeu sua empresa e o casal decidiu voltar para Elmira, no estado de Nova York. Kelly encontrou um emprego como garçonete em um restaurante e Thomas operava sua própria franquia Paul Davis Emergency. Este serviço era uma empresa que se ocupava de fazer trabalhos após incêndios ou danos causados pela água. Depois ele ajudou um de seus amigos que também montou sua franquia, tornando-se seu gerente de projeto. Quando começou este novo projeto com seu amigo, não chegou de mãos vazias. Trouxe consigo seu equipamento e também seus funcionários que trabalhavam com ele na Paul Davis, Michael Beard e Luke Tetriautri. Thomas trabalhava bem, eles ganhavam dinheiro suficiente para poder reinvestir em imóveis. De fato, sempre que podia, comprava um apartamento ou uma casa que depois colocava para alugar. Assim, após vários anos de vida em comum, o casal contava em seu patrimônio várias casas que haviam colocado para alugar. Além de seu sucesso profissional, o casal também teve durante esses anos 2 filhos. Primeiro uma menina chamada Charlie, depois um menino chamado Kai.
Eles pareciam realmente ser a família ideal. Eram bonitos, tinham dinheiro e filhos saudáveis. A família vivia em uma grande casa isolada no topo da colina. Era seu pequeno refúgio. Kelly estava feliz, vivia com o homem que amava, materialmente não lhes faltava nada. Tinham belos projetos para o futuro e, sobretudo, tinham lindos filhos. Ela vivia então a vida com que sempre havia sonhado. Para seus amigos e as pessoas que frequentavam, Thomas e Kelly eram um casal ideal. Nada fazia pensar ou prever que algo tão horrível iria acontecer. Mas já vimos vezes suficientes neste canal que as aparências são frequentemente enganosas, pois Thomas não tinha nada da imagem do marido ideal que transmitia para seus amigos e família. Thomas era um homem infiel que tinha muitos vícios. Sempre teve tendência a ser mais ou menos infiel, mas com a rotina que se instalou em seu casal, o cotidiano, suas aventuras extraconjugais só se multiplicaram. Além disso, Thomas também tinha uma relação particular com o dinheiro. Ele o tinha, mas era de certa forma obcecado por dinheiro. Aliás, regularmente carregava consigo grandes somas em dinheiro vivo que usava no cassino ou no pôquer. De fato, Thomas também era um jogador inveterado. Era inclusive conhecido na região por apostar grandes quantias de dinheiro nas mesas dos cassinos. Mas Thomas não jogava apenas no cassino. Todas as semanas, com um grupo de amigos, eles se reuniam na casa de um deles para jogar pôquer. Assim, em 28 de setembro de 2015, por volta das 19h30, Thomas beijou sua esposa e seus filhos, Charlie de 7 anos e Kaiden de 3 anos, antes de partir para sua noite de pôquer na casa de seu amigo Greg Miller. Kelly e as crianças estavam, portanto, sozinhos naquela noite em sua grande casa situada no topo da colina. Naquela noite, por volta da meia-noite, enquanto todos dormiam, um desconhecido se esgueirou furtivamente no quarto de Kelly e a golpeou 2 vezes com um malho. Imediatamente acordada pelos golpes, a pobre jovem, em choque, não entendeu o que estava acontecendo e tentou fugir. Conseguiu escapar com dificuldade, saiu precipitadamente do quarto correndo, tropeçou e caiu no corredor. Levantou-se então e desceu as escadas se apoiando contra a parede. Kelly era valente, era uma lutadora. Levantou-se novamente e continuou sua corrida pelo corredor em direção à cozinha. Infelizmente, foi lá que foi alcançada por seu agressor, que a golpeou violentamente de novo na cabeça e no rosto até que ela parasse de se mexer. Meia hora depois, o 911 recebeu uma ligação de Thomas, que acabava de voltar de sua noite de pôquer e havia encontrado sua esposa sem movimento, caída no chão. Ele pedia ajuda e parecia assustado, especificando que seus filhos estavam acordados e ambos sãos e salvos. Ele havia dito que havia um ladrão. Foi o vice-xerife acompanhado de um aprendiz que foram os primeiros no local. Ao chegar, ele ligou sua câmera corporal e entrou. Encontrou Kelly deitada no chão da cozinha. Era uma verdadeira visão de horror. Imediatamente o xerife fez a volta na casa para garantir o local e verificar se o suposto ladrão ainda estava lá. Efetivamente, não encontrou ninguém. Foi quando a ambulância chegou alguns minutos depois que Kelly foi oficialmente declarada morta. As crianças do casal haviam sido acolhidas pelos vizinhos e a investigação começou nesta pequena cidade tranquila. O xerife e seu adjunto, chocados pela violência dos fatos, começaram então a coletar todas as evidências possíveis. Tudo indicava que o ataque havia começado no quarto da pobre jovem. Depois, ao tentar fugir, Kelly havia sido perseguida por seu agressor no corredor e nas escadas. Havia inclusive um buraco na parede no pé da escada, assim como rastros de sangue, mas na cozinha a jovem havia sido alcançada e agredida até a morte. A família de Kelly foi imediatamente informada deste terrível drama e, enquanto os paramédicos e policiais ainda estavam presentes no local, eles chegaram à casa do casal. Foi um choque extremamente violento para eles. Ao chegar, sua irmã mais velha se precipitou para a ambulância, mas só pôde constatar a triste realidade. Em choque, começou a gritar e vomitar na beira da estrada. Para o médico legista, Kelly morreu em consequência de traumatismos provocados por um objeto cortante. O que imediatamente chamou a atenção dos investigadores é que não havia nenhum sinal de arrombamento na casa. Evidentemente, nenhum objeto de valor havia sido roubado. Diante dessas constatações, os investigadores rapidamente se voltaram para Thomas. Mas foi o testemunho de Charlie, a filha do casal que na época tinha 7 anos, que mergulhou ainda mais os investigadores em dúvida. Ela foi interrogada pelo delegado adjunto na mesma noite, enquanto ainda estava na casa dos vizinhos, e o que ela contou apenas reforçou as suspeitas dos policiais. A menina confidenciou que um homem tinha machucado sua mãe. Ela contou que tinha visto sua mãe no chão e que pensava que ela estava morta.
O adjunto então perguntou como ela sabia que o homem que tinha agredido sua mãe era um homem, e a menina respondeu que ele tinha as mesmas medidas que seu pai. Após essa declaração, para evitar erros, já que estavam interrogando uma criança que tinha sido testemunha do assassinato de sua mãe, o que é sempre delicado, eles pararam de fazer perguntas e decidiram levá-la a um centro especializado para que pudesse ser interrogada por um investigador médico-legal infantil em um ambiente mais seguro e menos estressante. A entrevista foi filmada e pode-se ver nas imagens que a pequena Charlie ainda tinha sangue de sua mãe em suas roupas. A menina então deu mais detalhes sobre o que aconteceu naquela noite. Ela contou que o homem tinha batido em sua mãe. Havia sangue por todo lado, na porta do quarto, no chão. Ela descreveu o intruso como um ladrão. Ela tinha sido acordada pelos gritos de sua mãe e pela confusão, e quando abriu a porta do seu quarto, viu sua mãe correndo e gritando para ela fugir também. No entanto, o ladrão, como ela o chamava, perseguiu sua mãe até embaixo e bateu nela até ela cair no chão. Ela então viu o corpo inerte de sua mãe na cozinha e disse que pensou que sua mãe estava morta. Quando o agressor fugiu, ela se aproximou e apertou forte a perna de sua mãe esperando que ela acordasse. A menina achava que ela estava sofrendo. Os investigadores então perguntaram como era esse homem, e a menina conseguiu fazer uma descrição bastante precisa, eu acho, para uma criança de 7 anos e considerando as circunstâncias. Ela contou que o homem usava jeans escuro e uma camisa de mangas compridas, e que seu rosto estava coberto por uma máscara idêntica que seu pai usava para caçar. Além disso, ela especificou que o ladrão tinha a mesma altura que seu pai. Todas as respostas associavam seu pai, e no final ela concluiu dizendo: "Mas não pode ser meu pai, senão quem cuidaria de nós?" Durante toda a entrevista, a menina contou os fatos aparentemente sem emoção. Ela estava em estado de choque, tinha dificuldade para perceber o que estava acontecendo, e no final da entrevista perguntou onde estava sua mãe. Os investigadores, muito impactados por seu testemunho, não tiveram coragem de dizer a verdade imediatamente e responderam que iriam se informar por ela. Rapidamente após coletar essas informações, os investigadores focaram em Thomas, o marido de Kelly, mas ele tinha um álibi sólido. Tinha passado toda a noite na casa de amigos jogando pôquer. As diferentes pessoas presentes naquela noite puderam confirmar que ele não tinha se ausentado, e o GPS de seu telefone o localizava naquela noite de pôquer. No entanto, para os investigadores, tudo levava a crer que Thomas não era estranho ao assassinato de sua esposa. Não havia nenhum sinal de arrombamento na casa, nada tinha sido roubado, e as declarações da pequena Charlie só reforçavam as suspeitas dos investigadores. Mas foi a esposa de um dos amigos de Thomas, Greg Miller, que deu uma informação crucial aos investigadores. Ela contou que naquela noite, por volta das 23 horas, Thomas tinha pedido seu telefone para ligar para um de seus funcionários. Na manhã seguinte, quando souberam da terrível notícia, ela e seu marido foram verificar o registro de chamadas do telefone para ver para quem Thomas tinha ligado, e a chamada tinha sido apagada, o que parecia muito suspeito. Será que ele tinha algo a esconder? Por que não tinha usado seu próprio telefone, já que estava com ele naquela noite? Na hora, seu amigo e sua esposa não tinham se questionado muito. Ela tinha emprestado seu telefone, mas considerando o trágico evento que tinha acabado de acontecer, era mais que suspeito. Analisando a fatura detalhada da jovem mulher, eles conseguiram identificar a pessoa contatada por Thomas naquela noite. Era um tal de Michael Bart. Analisando o telefone de Thomas, os investigadores descobriram numerosas mensagens trocadas entre ele e esse homem. Michael era inquilino de uma das casas pertencentes ao casal, e além disso, trabalhava para Thomas há vários anos, mas tinha sido demitido recentemente. Ele já tinha feito trabalhos de renovação na casa de Kelly Thomas, então conhecia bem o local. Aprofundando um pouco mais sua investigação, os policiais descobriram que Thomas tinha dobrado o valor do seguro de vida de Kelly um ano antes, aumentando de $500 mil para $1 milhão. Além disso, descobriram que o casal não era tão idílico quanto parecia. Thomas mantinha várias relações extraconjugais. Para algumas de suas amantes, ele tinha inclusive desabafado sobre seu casamento, dizendo que estava acabado, que não amava mais sua esposa, mas que infelizmente em caso de separação ele perderia tudo, ela não deixaria nada para ele. Enquanto criticava sua esposa para suas amantes, seu telefone celular revelou que na semana anterior ao assassinato, ele tinha enviado mensagens para Kelly dizendo que amava e, simultaneamente, mensagens sexuais para uma de suas amantes. Evidentemente, Thomas tinha então um motivo para matar sua esposa. Seu casamento estava acabado, não havia mais amor no relacionamento. Além disso, ele tinha várias amantes, mas principalmente ele tinha dobrado o seguro de vida de sua esposa.
Tudo levava a crer que ele tinha encomendado o assassinato dela para evitar um divórcio que poderia lhe custar muito caro e, ao mesmo tempo, poderia embolsar a considerável soma de $1 milhão graças à morte dela. Michael Bart, a pessoa que Thomas tinha chamado naquela trágica noite, foi então preso para ser interrogado e muito rapidamente contou que Thomas tinha lhe oferecido $10 mil em dinheiro para matar sua esposa. Ele confessou que naquela noite, por volta das 23 horas, após a ligação de Thomas, tinha saído de sua casa de bicicleta para encontrar a van de um terceiro homem, um tal de Mark Blanquefort. Mark era amigo de Michael e tinha lhe dito que precisava incendiar uma casa por supostamente $3 mil e precisava dele como motorista e vigia em troca de $500. Juntos, eles se dirigiram à casa de Kelly. Ao chegarem ao destino, Mark deixou Michael a alguns metros de lá. Michael entrou na casa pelo garagem sem nenhum problema para entrar, pois tinha chaves que Thomas havia lhe dado. Toda a casa estava silenciosa e, conhecendo o local, foi direto para o quarto do casal onde Kelly dormia. Ele entrou e bateu na jovem mulher que acordou imediatamente. Ele então entrou em pânico e saiu correndo do quarto, mas Kelly o perseguiu e quando chegou à cozinha ela estava logo atrás dele. Ele então se virou e bateu nela novamente. Ele tinha combinado com Thomas que depois de bater em Kelly deveria incendiar a casa, assim Thomas poderia receber o seguro de vida, mas ele não fez porque ficou com medo, entrou em pânico e só tinha uma ideia na cabeça: sair daquela casa. Depois de sair da casa e tirar suas roupas, colocou-as em uma bolsa esportiva, voltou para a van e deixou o local. No caminho, os dois homens dispersaram a bolsa, a arma do crime e as chaves da casa. Depois ele recuperou sua bicicleta e voltou para casa. Após suas declarações, Thomas, então com 39 anos, e Michael, com 44 anos, foram presos e acusados de homicídio em primeiro grau. Foi decidido que os dois homens seriam julgados separadamente. As crianças do casal foram inicialmente colocadas sob a proteção infantil do condado, e depois a irmã de Kelly as acolheu. Em 1º de dezembro de 2015, Michael, o assassino, testemunhou perante o grande júri. Ele contou que Thomas o tinha contratado para queimar sua casa quando ele estava desempregado. Ele tinha sido demitido recentemente por Thomas, e sabendo que estava com dificuldades financeiras, Thomas foi vê-lo e perguntou o que você estaria disposto a fazer por dinheiro. Ele então lhe ofereceu um trabalho por $10 mil em dinheiro e 5 meses de aluguel gratuito. No entanto, seu patrão especificou que o que ia lhe pedir não era legal e que havia risco de prisão. Michael, perplexo, então perguntou se ele queria que matasse sua esposa, e Thomas não respondeu, apenas sorriu. Ele então deu instruções para que o ataque parecesse um acidente, pediu que nocauteasse sua esposa e depois usasse removedor e uma vela para incendiar a casa. É realmente arrepiante, porque se o que Michael diz é verdade, Thomas não só tinha a intenção de matar sua esposa, mas também queria queimar seus filhos vivos no incêndio criminoso de sua casa. Michael Bard foi o primeiro a ser julgado. Seu processo começou em 25 de outubro de 2016. Embora tivesse confessado aos policiais diante do grande júri, na abertura do processo ele se declarou inocente e mudou completamente sua versão. Não sei se foi por conselho de seu advogado, mas ele alterou sua versão da história. Naquela noite, ele havia combinado com Thomas que deveria apenas incendiar a casa por volta das 23 horas. Ele tinha recebido uma ligação de seu chefe, que havia garantido que Kelly e as crianças não estariam lá. Ele aceitou e encontrou Mark na van para ir até a casa de Thomas para incendiá-la. Mas quando entrou, encontrou o corpo de Kelly na cozinha. Em choque, deparou-se com um homem mascarado que lhe entregou a arma do crime. Depois voltou ao carro, jogou fora a arma e tirou suas roupas para apagar qualquer ligação com aquela noite maldita. Quando questionado sobre por que havia negado durante sua prisão e por que havia confessado o assassinato, ele disse que foi pressionado a confessar o crime e que teve medo porque o ameaçaram de envolver sua esposa na história. O único problema é que sua confissão à polícia não havia sido gravada. Para a defesa, isso mostrava que era uma falsa confissão e que ele sem dúvida havia sofrido pressão. Mas para o promotor não havia dúvida. Michael era quem tinha agredido Kelly durante seu sono. Os investigadores encontraram seu DNA na cena do crime. Ele mudou várias vezes sua versão dos fatos e além disso escondeu informações da polícia. Em 4 de novembro de 2016, Michael foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau. Ao ouvir o veredicto, a família de Kelly começou a chorar. Michael, que tinha então 45 anos, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, e também foi condenado a cumprir uma pena simultânea de 25 anos. Mas para a justiça e a família de Kelly, o caso ainda não havia terminado. Agora eles precisavam se preparar para o julgamento de Thomas.
Thomas foi acusado de homicídio em primeiro e segundo graus, e o julgamento se anunciava difícil porque todas as provas físicas apontavam para Michael. Além disso, o promotor não chamou Michael para testemunhar contra seu ex-patrão porque suas múltiplas versões prejudicaram sua credibilidade. Na abertura do processo, Thomas se declarou inocente. Várias mulheres se sucederam no tribunal para testemunhar sobre seus relacionamentos sexuais com Thomas. Elas contaram que ele reclamava de sua situação matrimonial, dizendo que sua esposa era preguiçosa, ingrata e carente. Mas foram as provas extraídas de seu telefone celular que mais pesaram contra ele. Primeiro, isso demonstrava que Thomas levava uma vida dupla. Como mencionei antes, ele enviava simultaneamente mensagens de amor para sua esposa e mensagens sexuais para sua amante. Além disso, as informações do telefone evidenciaram um grande número de trocas entre Thomas e Michael na semana antes do ataque. A análise do GPS também mostrou que eles se encontraram várias vezes na semana anterior, mesmo quando Michael já não trabalhava mais para Thomas. Ficou provado assim que na noite do ataque, Michael havia saído de casa após receber uma ligação de seu chefe. Mas para o advogado de defesa, Michael agiu sozinho e Thomas não era de forma alguma o mandante do assassinato de sua esposa. Segundo ele, o motivo do crime era roubo. Michael, após ser demitido, tinha ressentimentos contra seu ex-patrão. Ele conhecia bem o local do crime, já que havia realizado alguns trabalhos lá anteriormente. Talvez tivesse notado objetos de valor. De qualquer forma, uma vez dentro da casa, sem dúvida encontrou Kelly e a matou em pânico antes de fugir. Após 7 semanas de julgamento e 6 horas de deliberação, em 23 de fevereiro de 2017, Thomas foi considerado culpado de homicídio em primeiro e segundo graus. Em abril do mesmo ano, a sentença foi proferida. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Michael e Thomas apelaram, mas seus recursos foram rejeitados. O terceiro homem, Mark Blanquefort, que dirigiu a van e serviu de vigia na noite do drama, também foi acusado de homicídio em primeiro e segundo graus, além de roubo e cumplicidade. Ele fez um acordo para testemunhar contra Thomas e foi condenado por homicídio involuntário em segundo grau, recebendo uma pena de 3 a 6 anos de prisão. Durante todo o julgamento, a família de Thomas o apoiou. Ao final, seu pai se manifestou dizendo que estava orgulhoso de chamá-lo de filho. Seus pais também escreveram uma carta à NBC News na qual expressaram seu apoio incondicional ao filho. Na carta, declararam que conheciam bem seu filho e que ele jamais poderia matar outro ser humano ou mandar alguém fazê-lo. Além disso, segundo eles, ele nunca colocaria seus filhos em tal situação. Tudo isso era apenas um erro judicial, um terrível erro judicial. Este caso horrível chocou profundamente a cidade de Cape Town. Após a morte de Kelly, centenas de fitas roxas foram penduradas por toda a cidade em homenagem à pobre mãe de família. Hoje, Thomas e Michael continuam na prisão cumprindo suas penas. Charlie Hayden, que hoje tem 14 e 10 anos, são criados por sua tia, a irmã de Kelly. Eles não têm mais contato com o pai, e Charlie inclusive escreveu uma carta ao tribunal dizendo: "Amo minha mãe, amo meu pai, mas ele é um covarde que pediu a Michael para matar mamãe." Kelly vive hoje através de seus filhos. Sua família declarou que, embora seus agressores a tenham matado, eles não conseguiram apagar sua luz, que continuará brilhando em seus filhos e em todos aqueles que a amaram. E se, como Thomas dizia às suas amantes, sua esposa era ruim, nada justifica tal ato. Ele poderia ter pedido divórcio, mesmo que perdesse metade de seu patrimônio. Mas a ganância mais uma vez prevaleceu em sua forma mais odiosa.